Caríssimos irmãos de Cristo, salve Maria. Aqui quem vos fala é Wesley de Castro, presidente do Movimento da Mensagem de Fátima, Núcleo de Fortaleza. Hoje, nos Patinhos de Maria, iremos falar sobre Nossa Senhora de Las Lajas, da Colômbia. Lajas, na Colômbia, significa laje, pedra. Na verdade, é uma semigruta que fica na Colômbia, a qual se deu um fato muito curioso em 1574. Nossa Senhora, ela sempre esteve presente na conversão dos índios. Um exemplo disso é Nossa Senhora de Guadalupe, que todos nós conhecemos. E essa história é muito parecida com Nossa Senhora de Guadalupe em certo aspecto. O que aconteceu? Na região da Colômbia, uma índia chamada Maria Moeses, um nome meio difícil de pronunciar, tinha uma filha chamada Rosa, que era surda e muda. E ela fazia um trajeto no meio dos penhascos, para ir de uma cidade a outra, geralmente era 7 quilômetros, iam-se de manhã, fazia as compras, voltava. E um dia, a filha dela, que era surda e muda, de repente, passando perto de uma caverna, começou a dizer: mamãe, mamãe, veja aquela senhora que está ali, ela está me chamando. E a mãe levou um susto. A minha filha é surda e é muda, e agora está falando. Ela não compreendeu aquilo, mas se assustou, não só pelo milagre da menina de repente começar a falar, mas de que havia uma mulher ali a chamando. E ela não quis ficar para ver o que era, ficou com medo e voltou para sua aldeia. Passou um certo tempo, a menina continuou dizendo: mamãe, aquela mulher continua a me chamar. E mais com medo ainda ficava a mãe. Não sabia se era uma visagem, uma alma, ou o que essa menina via. E ela até evitava depois passar por aquela trilha perto daquela caverna. Um dia, a menina sumiu. E ela foi encontrar a menina lá na caverna. Quando chegou na caverna, eis que a menina brincava com um garotinho. E esse garotinho, quando essa mulher chegou, ela pegou a menina de volta, não conhecia o garoto, um menino de mais uns 4, 5 anos também. E esse menino volta para o colo de sua mãe. E ela vê que aquela mulher, de uma beleza assim fabulosa, mas com uma luz. E ela fica assustada, porque ela percebe que não é uma pessoa dessa terra. Pega sua filha e volta para casa correndo. E começa a comentar com as pessoas, pensando que talvez ali fosse uma assombração, alguma coisa assim. E que sua filha tinha brincado, inclusive, com um menino que cheio, radiante, cheio de luz, mas a qual lhe causou um pouco de medo, por não saber de certo do que se tratava. Essa menina adoeceu, uma doença misteriosa, e veio a falecer. Mas ela sempre dizia, todos os dias, que aquela mulher queria falar com ela, e que ela tinha que conversar com essa mulher. E a mãe, estava no velório, a mãe se lembrou que essa menina queria muito ir lá na gruta. E se lembrou que foi lá também que a menina recebeu o milagre de ouvir e falar. E a mãe sentiu algo dentro de si, uma força que deveria levar a criança para lá. Contrário ao conselho das amigas, das outras senhoras, ela pegou a menina que já estava algumas horas morta, já fazendo velório, e disse: eu vou para a caverna com a minha filha. E foi. Imediatamente os sinos da cidade tocaram o alerta, chamaram os homens e falaram: olha, a mulher estava muito nervosa, perdeu a psíquica com a filha dela e levou ela por meio das pedras, no meio das montanhas, provavelmente pode se perder, cair e pode vir a falecer também. Vamos fazer aqui uma equipe de resgate. Como era muito escuro, a equipe de resgate se formou, mas só iam sair no começo da alvorada. As primeiras luzes da alvorada, eles sairiam. Já tinham um trajeto mais ou menos posto, que encontrariam ela naquela gruta, mas não tinham certeza. Portanto, depois, se ela não estivesse na gruta, eles iriam se dividir pelas montanhas para achar essa senhora, a Maria. E quando o sol já estava para nascer, eles começaram a ir em direção a essa gruta, e a aurora, aquela luzinha vermelha que começa a despontar no horizonte, começava a surgir. E foi onde eles se dirigiram então para a gruta. Olhando para a gruta, viram uma luz, mas acharam que fosse talvez o reflexo do amanhecer. Quando uma pessoa disse: não, mas aquela luz
não vem do sol. Aqui a luz vem de dentro da gruta e é uma luz colorida, é uma luz totalmente diferente da que nós estamos acostumados. Um pouco temerosos, os homens e já algumas senhoras que estavam também acompanhando, praticamente, acredito eu, quase toda a aldeiazinha, junto com eles, se aproximaram da gruta e viram a Maria com sua menina Rosa nos braços, chorando. Pensaram ele, pobre mãezinha, ainda não se deu conta que não há mais o que fazer por tal menina. Mas quando se aproximaram e chegaram mais perto, eis que a menina dá um sorriso. A menina estava viva. Houve um milagre. A quem se atribuiria este milagre? E perguntaram a Maria, como isso aconteceu? E ela disse, Nossa Senhora do Rosário a curou. Veja, lá está ela. No momento que todos olharam então para dentro da gruta, viram Nossa Senhora cheia de luz, mas essa luz se imprimiu na pedra. E ali ficou então a foto de Nossa Senhora, vamos dizer assim, feita por ela mesma, imprimida numa pedra. E ao lado dela estava também imprimido na pedra dois santos, muito devotos de Nossa Senhora, e que na época eram os patronos da catequização dos índios. Do lado direito de Nossa Senhora estava São Domingos de Gusmão, o santo que havia recebido o Rosário de Maria. E, portanto, era por isso que a Maria tinha dito que aquela Nossa Senhora era Nossa Senhora do Rosário. E do lado esquerdo estava São Francisco de Assis. Sim, porque os franciscanos também estavam na missão nas Américas de catequização dos índios. E aí foi um milagre que Nossa Senhora fez e que perdura até os dias de hoje. Entre um lado e o outro do penhasco fizeram uma ponte para que os peregrinos pudessem acessar essa gruta, e justamente nessa ponte foi feita depois uma igreja belíssima, a qual vocês viram aqui pelas fotos que eu vou postar, e no final da igreja, então no altar-mor, está imprimido esse rosto belíssimo de Nossa Senhora. A diferença é a coroa. A coroa que está aí não foi feita por Nossa Senhora. A coroa foi feita pelos devotos da região e foi colocada sobre Nossa Senhora para mostrar que Nossa Senhora é rainha, assim como nós aqui no Brasil gostamos de colocar nas imagens de Nossa Senhora coroas para mostrar o nosso amor pela realeza de Maria. Assim fizeram eles também, junto com os espanhóis, os índios e os espanhóis, colocaram essa coroa em Nossa Senhora. Mas o ícone original está na pedra. Anos depois, mais tarde, geólogos alemães foram lá, constataram que não era uma imagem pintada por mãos humanas, mas era impressa na pedra, de tal maneira que se cortar a pedra, atrás continua a imagem. E é por isso que é chamado Nossa Senhora de las Lajas, ou Nossa Senhora da Laje, da pedra, porque ali ficou gravado. Se já existia antes da aparição de Nossa Senhora, ninguém o sabe. O que nós sabemos é que, a partir daquele momento, ficou gravada ali a foto de Nossa Senhora, como ficou gravado em Guadalupe. Só que em Guadalupe foi num tecido e aqui foi na rocha. Ficamos aqui com esse fatinho de Maria, onde mostra o amor de Nossa Senhora pelos índios, né? A tal ponto que o menino Jesus brincou com uma índia para mostrar que Jesus e Maria estavam abertos a eles, queriam a conversão deles, queriam o amor deles. Porque afinal de contas Jesus também tinha morrido na cruz por eles, mas era preciso que eles aceitassem a conversão, abandonassem seus deuses pagões de idolatria e abraçassem assim o cristianismo e a devoção a Jesus e Maria. Alguém poderia dizer assim, mas a idolatria não é de imagens? Como é que Nossa Senhora faz uma imagem na pedra para os tirar da idolatria? Não, vejam bem, a idolatria é um pecado quando você tira aquilo que só pertence a Deus, atribuído somente a Deus, e coloca a outro ser. Então, idolatria. I significa não. Dolo, engano. Latria, adoração. Então, não se engane na sua adoração. Nas imagens, nós temos apenas a representação simbólica de quem é Jesus e Maria. Mas através dessa representação, Deus dá as graças, como deu através da Arca da Aliança, como deu através da vara de Moisés. Também teve
várias representações bíblicas que Deus manda fazer imagens. O problema não é a imagem em si, o problema é a representação. Se você adora um Deus falso, representado por uma imagem falsa, aí é idolatria. Mas se você adora Jesus Cristo, aquela imagem é apenas uma representação daquele que você ama, que está no céu, e que é Deus, nosso Senhor, o único digno do nosso amor enquanto adoração, aí não é idolatria, aí você está adorando a Deus. A imagem é uma representação. Mesmo assim, uma imagem, por exemplo, benta, ela nos traz muitas graças, porque é como São Tomás de Aquino dizia, quando você coloca um ferro no fogo, ele fica o quê? Quente. Mas deixou de ser ferro? Não. Mas adquiriu a propriedade do fogo, o calor. Assim são as imagens. Quando as imagens são bentas, elas adquirem o calor do amor de Deus, a graça de Deus. E por isso as imagens são até exorcísticas, atraem os anjos para dentro de casa e expulsam os espíritos malignos. Porque não a imagem em si, mas o calor que ela foi submetida, ela adquiriu sobre si o calor da graça de Deus. E nesse caso aqui, Nossa Senhora quis mostrar que através da sua imagem colocada na rocha, ela sim atrairia para si o amor dos índios, os tirando das trevas, da escuridão do paganismo. Ficamos aqui então, que Nossa Senhora abençoe a todos e até o próximo fatinho. Salve Maria!